É quase impossível falar sobre Ogum e não lembrar de São Jorge, ou falar de São Jorge e não relacioná-lo a Ogum. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre o orixá Ogum, seu sincretismo com São Jorge. Também vou me aprofundar na questão do sincretismo religioso que existe até os dias atuais na Umbanda, falar um pouco das características desse orixá e principalmente das características dos seus filhos e como trabalhar todas essas questões, essas características, esses pontos fortes em nós. Seja muito bem-vindo ao canal Saberes de Umbanda. Eu me chamo Augusto e vamos lá pro vídeo. Mas antes disso, toca a vinheta. Bom, o sincretismo religioso é um aspecto muito marcante dentro da religiosidade afro-brasileira. Existe um romantismo com relação ao sincretismo, quando nós falamos sobre sincretismo religioso, onde as pessoas assumem como verdade a história de que os negros se utilizaram do sincretismo religioso para, de maneira oculta, manterem vivas as suas tradições. A verdade por trás disso é a seguinte: os colonizadores é que na verdade usaram o sincretismo no esforço de aculturação desses povos. Na verdade, eles já tentaram fazer isso com os povos indígenas e de certo modo conseguiram. E por que foi feito isso? Os jesuítas, no processo de catequização, eles relacionaram os santos da Igreja Católica com os deuses Tupi-Guarani. Para quê? Para de algum modo fazer com que esse culto dos nossos povos originários ele fosse suplantado pelo culto católico. Consegue perceber? Porém, os colonizadores não tiveram muito sucesso no processo de escravização dos indígenas, porque esses povos conheciam os nossos territórios, eles eram da terra. Então a dificuldade em manter esses povos ali presos, escravizados, era muito grande. E com isso vem o advento do tráfico de negros trazidos da África como escravos. Quando esses negros chegam no Brasil, ou talvez até mesmo nas embarcações, nos navios negreiros, já era começado esse processo de aculturação, esse processo de apagamento da memória cultural desses povos. E como que era feito isso? Através da catequização. Por quê? Implementando uma cultura religiosa diferente, esses povos iam perdendo as suas identidades originárias. Percebe? Então, o sincretismo ele foi uma ferramenta usada nesse processo de aculturação. Acontece que meio que o tiro saiu pela culatra e os negros acabaram incorporando isso dentro da sua cultura aqui nas nossas terras. Então, assim, utilizando-se das imagens dos santos católicos, eles se mantiveram cultuando seus orixás. Porém, frisando, isso não foi um artifício criado pelo negro, e sim um artifício usado pelos jesuítas. Inclusive, nós sabemos que esse modus operandi foi utilizado em outros países para onde foram negros escravizados partindo do continente africano. Percebe? Então já era uma estratégia utilizada por aqueles religiosos naquela época para converter esses povos vindos de outro continente e nesse estado de escravidão. Percebe? Então não existe nada de muito romântico por trás do sincretismo. Não aconteceu nenhuma magia que fez com que os negros relacionassem os seus orixás aos santos católicos. Na verdade, isso foi uma ferramenta, inclusive eu posso falar até agressiva, de promover a aculturação desses povos. No que tange o sincretismo, a gente vai caminhando na religião, a gente vai crescendo e vai evoluindo. Então você vai identificando algumas coisas que a princípio você não identificava, né? Então eu percebo que hoje
Existem muitos pais de santo e mães de santo que trabalham muito forte no sentido de dessincretizar os orixás dentro da religião umbandista. Eu, em partes, apoio esse movimento, porém, eu não sou hipócrita de dizer que eu não possuo imagens católicas no meu congá. Na verdade, o meu congá é misto, então você vai ver imagens católicas e muitas imagens ali, algumas, aliás, imagens africanas. Por que eu mantenho essas imagens? Então eu tenho lá a imagem de São Jorge, obviamente. Por que eu mantenho essa imagem lá? Essas imagens no congá? No sentido de mostrar que existe, sempre existiu esse esforço desse apagamento cultural. E até os dias atuais nós notamos muito isso. Porém, essa questão do sincretismo, eu vou gravar um vídeo falando especificamente disso, porque é um assunto que deve ser tratado, né? Um assunto que envolve mais do que a prática religiosa, mais do que a prática espiritual, vai envolver também questões sociais, políticas e deve sim ser abordado, mas talvez esse não seja o momento nesse vídeo. Então se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like nesse vídeo e vai acompanhando a gente, que ainda nessa semana, muito provavelmente, eu devo estar soltando esse vídeo tratando sobre o assunto sincretismo religioso. Mas vamos voltar aqui para o tema do vídeo. A gente está falando aqui de Ogum. Ogum e seu sincretismo com São Jorge Guerreiro, São Jorge da Capadócia. É quase impossível se falar de Ogum e não se falar de São Jorge, ou pelo menos não pensar na imagem de São Jorge, daquele cavaleiro romano montado em seu alazão branco, enfrentando o dragão. Porque o sincretismo de todos os orixás ele é muito forte, muito presente no culto afro-brasileiro. Porém, no caso desse orixá, está tão enraizado, mas tão enraizado, que se torna quase impossível para você pensar em um sem lembrar do outro, por conta da força que criou esse sincretismo no nosso país. Veja bem, São Jorge é um santo da Igreja Católica, foi um grande homem, se tornou combatente do exército romano e por não aceitar se desviar da sua fé cristã, foi martirizado e acabou sendo morto, percebe? E alguns milagres foram atribuídos a esse santo, a essa pessoa que acabou se transformando em um santo. Mas olha que coisa interessante, em 1969 o Papa João Paulo VI, em um decreto que reformou o calendário litúrgico, ele rebaixou São Jorge a uma terceira categoria de santos, tornando a celebração de sua festa litúrgica facultativa. Isso significa que, embora a Igreja reconheça São Jorge como santo e celebre a sua memória, a celebração específica do seu dia, ou seja, dia 23 de abril, que é amanhã, deixou de ser obrigatória e passou a ser opcional nas paróquias e comunidades. E eu fico me perguntando, honestamente, eu não quis saber qual foi a razão, por qual motivo o Papa decretou que o culto a São Jorge passasse a ser facultativo. Eu me questiono, será que talvez pelo culto de São Jorge está tão enraizado dentro das religiões de matriz afro, será que por essa relação muito forte e íntima que se criou entre São Jorge e Ogum, isso talvez não teria incentivado a Igreja a deixar o culto a São Jorge facultativo? Ou seja, cultua se você quiser, se você não quiser, não precisa cultuar porque a gente não está se preocupando com isso. Mas isso daqui é uma coisa que eu estou levantando aqui, talvez seja polêmica e talvez eu também esteja falando besteira. Mas o fato é que as religiões de matriz afro, principalmente no Brasil e espalhado por todos os estados do Brasil, elas meio que incorporaram o culto de São Jorge dentro de suas práticas. Mas vamos lá, saindo da questão
do sincretismo religioso, que eu já falei para você agora há pouco, e trouxe aqui essa curiosidade a respeito do culto a São Jorge dentro da Igreja Católica, e vou abrir aqui mais um parênteses só para dizer que o culto a Cosme e Damião também, olha que engraçado, o culto a Cosme e Damião também é facultativo na Igreja Católica. É muito engraçado, porque também é um outro santo católico que foi muito incorporado dentro das religiões de matriz afro. O dia 27 de setembro é muito celebrado dentro dos terreiros de Umbanda, assim como terreiros de Candomblé e terreiros espalhados pelo Brasil inteiro, inclusive pelo mundo. Mas eu acho meio engraçado que esses cultos tenham se tornado, esses santos tenham se tornado santos menores dentro do culto católico. Mas enfim, isso não vem ao caso. Vamos falar agora do orixá, vamos falar de Ogum. São Jorge é uma coisa e Ogum é outra. Ogum é um orixá negro, preto, um orixá iorubá, nascido, seu culto é nascido em terras africanas e vem para o nosso país e para os demais países espalhados pelo mundo através, na bagagem, aliás, dos negros, que de uma maneira forçada foram tirados das suas terras. E quem é Ogum? Ogum é um orixá da guerra, o orixá da metalurgia, o orixá da criatividade, da inteligência. Ogum é o guerreiro que constrói as suas próprias ferramentas com as suas próprias mãos. É Ogum, o orixá, que ensina os homens a manipulação do ferro. Para quê? Para criar as suas ferramentas para lidar com a terra. Ou seja, Ogum acaba também sendo o orixá da agricultura. Então, através do ferro de Ogum é que o homem cria a capacidade de lidar com a terra, de plantar, de colher, de lidar com os bichos, de caçar. Então, todas as ferramentas feitas de ferro são de Ogum. E também as armas, por ser um orixá da guerra, Ogum também é responsável pelas armas sejam brancas, sejam armas de fogo. Existe uma relação muito forte entre o orixá Ogum e os profissionais da área de segurança, ou seja, policiais, soldados e etc. E talvez essa relação esteja mais ligada à questão do santo, do São Jorge, através do sincretismo, do que do próprio orixá. Essa guerra que Ogum trava com tanta veemência, às vezes eu fico me perguntando, será que essa guerra, talvez não seja aquela guerra interna que nós travamos contra nós mesmos, aquela batalha que todo homem trava contra o seu ego, ali no desenvolvimento da sua autoconsciência, da sua autocompreensão, porque nós estamos a todo instante batalhando contra questões que nos afetam internamente. E muitas dessas questões, obviamente, são vindas do externo, questões que nós não conseguimos lidar de uma maneira pacífica. Muitas vezes nós entramos em atrito. Será que Ogum está regendo essas batalhas, essas lutas? Você já parou para pensar em Ogum dessa maneira? Por outro lado, eu consigo perceber Ogum no sangue, porque a falta de ferro no sangue vai te deixar apático, porque você vai ser uma pessoa anêmica. Então nós precisamos do ferro, precisamos de Ogum correndo na nossa veia para termos energia para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Mas isso é tudo uma visão meio que pessoal minha a respeito do orixá. Mas como que os nossos antepassados, os nossos ancestrais conheciam e multiplicavam as suas tradições, o seu culto, a sua religiosidade? Através dos Itãs. Itãs são lendas vindas da África, algumas vindas da África, outras nascidas em solo brasileiro, outras ainda nascidas em outras nações aí por onde os negros acabaram sendo enviados como escravos, que servem para transmitir de maneira oral, ou seja, de boca a ouvido, as tradições que vêm de muitos anos. Então hoje eu trouxe um Itã para você. Eu queria trazer até mais Itãs, mas eu escolhi um que eu gosto muito, eu acho muito bonito esse Itã, e ele conta uma história de como Ogum virou orixá.
Eu vou ler aqui para vocês no meu celular e aí você me acompanha, mas tem paciência aí, porque a gente tem bastante coisa para conversar ainda sobre orixá e eu ainda vou falar para você as características dos filhos de Ogum. A gente ainda vai discutir isso nesse vídeo aqui hoje. Ogum lutava sem cessar contra os reinos vizinhos, ele trazia sempre um rico espólio em suas expedições, além de numerosos escravos. Todos esses bens conquistados ele entregava a Ododuá, seu pai, rei de Ifé. Ogum continuou suas guerras. Durante uma delas ele tomou Irê e matou o rei Onirê e o substituiu pelo seu filho, conservando para si o título de rei. Ele é saudado como Ogum Onirê, Ogum, rei de Irê. Entretanto, ele foi autorizado a usar apenas uma pequena coroa, o acorô. Daí ser chamado também de Ogum Alacorô, Ogum, dono da pequena coroa. Após instalar seu filho no trono de Irê, Ogum voltou a guerrear por muitos anos. Quando voltou a Irê, após longa ausência, ele não reconheceu o lugar. Por infelicidade, no dia de sua chegada, celebrava-se uma cerimônia na qual todo mundo deveria guardar silêncio completo. Ogum tinha fome e sede. Ele viu as jarras de vinho de palma, mas não sabia que elas estavam vazias. O silêncio geral pareceu-lhe um sinal de desprezo. Ogum, cuja paciência é curta, encolerou-se, quebrou as jarras com golpes de espada e cortou a cabeça das pessoas. A cerimônia tendo acabado, apareceu finalmente o filho de Ogum e ofereceu-lhe seus pratos prediletos, caracóis e feijão, regados com dendê, tudo acompanhado de muito vinho de palma. Ogum, arrependido e calmo, agora depois de ter matado todo mundo, lamentou seus atos de violência e disse que já vivera bastante, que viera agora o tempo de repousar. Ele baixou então sua espada e desapareceu sobre a terra. Ogum tornara-se um orixá. Então você percebe que legal que é isso? Através de uma lenda, um mito, a gente consegue entender não só o temperamento do orixá, mas também um pouquinho do que seria o temperamento dos filhos de Ogum. Percebe que essa inquietude, Ogum poderia ter ficado no reino, assentado nesse trono, mas Ogum é um orixá que não consegue ficar parado, não consegue ficar estático, e nós vamos ver isso lá nas características dos filhos de Ogum, que eu vou falar para você daqui a pouquinho. Então me acompanha nesse vídeo até o final. Enquanto isso, não esquece de deixar aquele like, de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos, e se não for inscrito no canal, se inscreva. Uma coisa muito interessante a ser dita sobre Ogum é que todos os demais orixás do panteão africano, eles possuem um reino fixo. Ou seja, Xangô, pedreira. Quando eu falo de Oxum, cachoeira. Quando eu falo de Iemanjá, a gente está falando do mar. Quando eu falo de Yansan, a gente fala dos ventos. O próprio Exu, as encruzilhadas. Mas Ogum não tem um reino fixo. Ogum, ele é o próprio caminho, é a própria jornada. Então, e ele acaba atravessando todos os demais reinos, e por isso que nós vemos muitas características de Ogum, muitos desdobramentos de Ogum. Então temos ali Ogum Beramar, Ogum Sete Ondas, Ogum Matinata, Ogum Megê, enfim, há desdobramentos de Ogum nos demais orixás. Então, a força de Ogum está nos caminhos que levam de um reino a outro, e principalmente nas estradas de ferro, porque além de serem caminhos que foram ali abertos, desbravados pelo homem através das ferramentas de Ogum, ainda a gente tem ali a presença do aço, do ferro ali nos trilhos do trem. Dizem que o próprio tinir, o próprio som da pancada de um pedaço de metal no outro é a voz de Ogum vibrando. Então, na linha do trem, ali naquele caminho, na estrada de ferro, nós vamos perceber muito forte essa energia de Ogum, porque na passagem do trem, o que acontece? As rodas do trem, que são de ferro, batem ali nos trilhos,
nós vamos ouvir um barulho ensurdecedor da batida do ferro. Bom, e agora, como bom filho de Ogum, obviamente eu vou falar das características de Ogum e é claro que eu vou puxar sempre a sardinha pro meu lado, mas ser filho de Ogum muitas vezes não é tão simples assim. Então me acompanha aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre as características desse orixá. Então vamos lá. Uma questão que é muito presente nos filhos de Ogum é a dificuldade em perdoar. E por que ele tem muita dificuldade em perdoar? E para isso eu vou ter que relacionar a primeira das características de Ogum, dos filhos de Ogum, aliás, com a última, que é esse grave conceito de honra, que é muito, mas é muito presente nos filhos de Ogum. O filho de Ogum é aquele parceiro, aquele amigo, que se ele falar para você, tamo junto, cara, acredita, você tá junto para o que der e vier e não vai ter nada que vai dissuadir ele de estar do teu lado, segurando na tua mão e batalhando com você. Então, Ogum, por ter esse conceito muito forte de honra e se cobrar muito por conta disso, ele também acaba cobrando dos outros. Então, quando ele se sente traído por alguém, ele vai ficar muito enfurecido, com toda certeza. E para ele conseguir perdoar essa pessoa por conta dessa suposta traição, é muito difícil para ele, vai contra a natureza dele. Então eu já vou falando aqui as características e vou contando para você como que eu lido com toda essa energia. Então para mim essa questão dessa dificuldade de perdoar, já que eu tenho essa dificuldade, eu procuro fazer o seguinte, eu procuro não condenar as pessoas, né? Então simplesmente eu procuro respeitar a liberdade das pessoas serem como são, e quando eu sou ofendido, quando eu sou atacado, o que eu faço? Eu uso o perdão a meu favor de uma maneira egoísta mesmo. Eu perdoo por causa de mim, que é para não ficar carregando um fardo desnecessário nas minhas costas. Mas ao mesmo tempo que eu perdoo, a minha capacidade de anulação e de cancelamento das pessoas é muito grande. Então, quando as pessoas me ofendem de maneira muito grave, eu procuro o mais rápido possível libertar o perdão para elas. Porém, eu já me afasto para evitar que a pessoa faça de novo. Uma outra característica aqui dos filhos de Ogum é que ele não é muito exigente para comida, percebe? Ele tem um paladar simples, então qualquer comida para ele é palatável, é agradável, né? Obviamente que a gente vai ter as nossas preferências, mas no geral Ogum ele se satisfaz com a comida mais simples, mais tranquila, ele não é tão sofisticado nesse sentido. Como eu disse lá na primeira característica, Ogum é um bom amigo, porque Ogum é aquela pessoa que você pode confiar, porque se ele está com você, se ele é seu amigo, ele vai te acompanhar a todos os lugares e ele vai te proteger com unhas e dentes de tudo aquilo, de todos os perigos, de todas as adversidades que possam chegar até você. Então é um ótimo parceiro, é um ótimo companheiro por conta dessa fibra, dessa garra. Ogum, para não voltar atrás na palavra dele, muitas vezes ele acaba até saindo no prejuízo para honrar com a palavra que ele firmou com você. Então os compromissos de Ogum são muito bem firmados, são muito sinceros. E isso é uma característica legal que às vezes acaba faltando muito em muitas pessoas, e talvez por isso nos dias atuais a gente tenha tantas dificuldades de relacionamento como nós vemos. Vamos seguindo aqui, eles estão sempre envolvidos em demandas, ou seja, ele está sempre assoberbado de coisas ou enfiado em confusão. Essa confusão que eu estou falando para você, não é que ele está sempre arrumando briga, a gente tem que entender e saber diferenciar essas coisas, mas ele está sempre envolvido em algum projeto, está sempre envolvido em alguma coisa ali, que ele acaba entrando de cabeça nisso e ele precisa resolver de algum jeito, porque Ogum ele é movido a desafios,
né? E seus filhos, eles são extremamente ativos, então ele não consegue ficar parado, então ele está sempre envolvido em algum assunto, alguma coisa, sempre envolvido em situações que vão demandar sua atenção e vão demandar sua força, assim como seu intelecto, a sua capacidade criativa. Isso é muito bacana, é um ponto muito forte que nós vemos nos filhos de Ogum, mas também pode se tornar um ponto negativo, porque os filhos de Ogum, eles podem se tornar cansativos, porque ao mesmo tempo que ele está agitado e está querendo resolver as coisas, ele está indo para cima e está nas suas demandas, nas suas lutas, nas suas batalhas, ele também acaba querendo arrastar quem está do lado dele. Muitas vezes as outras pessoas não estão nessa vibe. Então ele acaba se tornando até um pouco chato em alguns momentos com relação a isso daí. E são amantes dos desafios e da liberdade. Bom, dos desafios eu já acabei me antecipando e falei, mas da liberdade. Ele é um orixá onde seus filhos, eles prezam muito pela sua liberdade de movimento, sua liberdade de pensamento, sua liberdade de atuação. Então os trabalhos onde Ogum vai se dar melhor são aqueles trabalhos que trazem liberdade para ele, que trazem autonomia, onde ele pode expressar sua criatividade, onde ele pode expressar sua capacidade de fazer as coisas, né? Principalmente trabalhos manuais. Mas nem só de trabalho vive um filho de Ogum. Os filhos de Ogum gostam também muito de diversão, gostam muito de sair. Como eu disse, eles são amantes da liberdade, então eles gostam de passear, gostam de festas, gostam de estar com pessoas divertidas, gostam de um bom papo. Obviamente que o papo, a conversa desses filhos é sempre muito voltada para o lado do intelectual. Dificilmente você vai ver os filhos de Ogum jogando conversa fora, ou falando bobagem, ou até mesmo falando dos outros pelas costas. Isso não é uma característica desses filhos. Porém, eles gostam muito da diversão, gostam muito de sair, de passear, de bares, né? Tem até um pessoal que fala que o filho de Ogum não pode ver um copo de cerveja. Aqueles que bebem, obviamente, que gostam da cerveja, que é uma bebida que vibra ali na energia desse orixá. Eu, pessoalmente, gosto de cerveja, apesar de hoje em dia já não tomar tanto assim. Quando tomo uma ou duas cervejas ali, já estou satisfeito. Mas é uma bebida que me apetece, ou seja, uma bebida que agrada o meu paladar. Então isso é uma característica dos filhos de Ogum, esse lance de ser festeiro, não festeiro de ficar em casa fazendo festa, mas de sair, de conhecer lugares novos, conhecer outras pessoas, conhecer outros ambientes. Ogum, ele é muito agitado nesse sentido. Arrepende-se quando vê que erra. Olha, arrependimento talvez seja uma palavra forte, viu? Porque é difícil arrepender, porque o cara tem razão nas coisas sempre, né? Então o filho de Ogum, ele é muito difícil de se arrepender, mas ele acaba se arrependendo quando ele percebe que ele foi injusto em algum dos seus julgamentos, em algum dos seus apontamentos. Então isso é uma característica bem marcante do filho de Ogum, e muito provavelmente ele vai querer reparar o erro de algum modo, tá? Mas não espere ver um filho de Ogum se humilhando, pedindo perdão, pelo amor de Deus, me perdoe, aquela coisa toda, e fazendo aquele drama. Dificilmente você vai ver o cara fazendo um negócio desse, porque o bicho, ele é duro na queda. Bom, como eu já falei anteriormente, os filhos de Ogum costumam ser muito práticos e inquietos. Ou seja, se você precisa resolver alguma coisa, e para resolver esse algo você precisa que exista uma sagacidade, que a pessoa tenha uma atitude perspicaz, você precisa de um filho de Ogum para fazer tua tarefa, tá bom? Então eles sempre vão ser muito práticos, sempre vão ser muito perspicazes e sempre vão ser muito inquietos, principalmente quando eles possuem algo para fazer, porque quando eles estão comprometidos com algo, porque o comprometimento é um outro traço muito forte na personalidade dos filhos de Ogum. Outra característica, não suporta traição. Como eu já falei anteriormente,
por ele levar muito a ferro e fogo essa questão da honra, ele não vai suportar ser traído, porque ele aposta todas as fichas naquela pessoa. Que uma característica legal também do filho de Ogum é a fé. Esse cara tem uma fé inquebrantável, tanto em si próprio quanto nas pessoas e nas divindades, em Deus, em Olorum. Então, por ter essa fé muito forte nas pessoas, quando ele se sente traído, ele se enche de ira. Isso é muito característico, é muito presente nos filhos de Ogum. Agora também o pessoal fala que os filhos de Ogum, eles são, no caso dos homens, são muito mulherengos e não é novidade que eles tenham vários casos durante a sua vida aí, com várias parceiras ou parceiros, enfim. Porém, quando esse filho encontra aquela pessoa que ele vê que aquela relação faz muito sentido na vida dele, esse cara vai ser extremamente honesto, ele vai ser extremamente honrado e vai honrar com toda certeza e com toda a sua força aquele relacionamento, e assim deixa de estar nessa busca louca, incessante, nessa inquietude, passando de um relacionamento a outro. Uma outra coisa, cara, pensa num faro aguçado para perceber quando as outras pessoas estão dissimulando. Pensa num cara que fica brabo com isso, né? Não tem coisa mais desagradável do que a gente perceber no tom de voz de alguém que a pessoa está sendo dissimulada. Isso daí praticamente tira o filho de Ogum do eixo de maneira tal, e ele vai fazer de tudo para tentar expor aquela situação, para aquilo ficar claro, porque ele não suporta e ele não sabe lidar de uma forma diferente com isso. Outro ponto forte, e que isso aqui vai levar Ogum a travar várias batalhas, é que ele não suporta injustiça, principalmente quando essa injustiça é contra os mais fracos. Ou seja, quando alguém se assoberba para cima de uma pessoa que é mais fraca que ele, e esse filho percebe que existe essa diferença muito grande de forças ou talvez de autoridade, esse cara com toda certeza vai comprar essa briga aí. Então, muitas vezes, e não é novidade, se você conhece algum filho de Ogum aí, pergunta para ele, comenta aqui embaixo se você já viu eles fazerem esse tipo de coisa. Mas não é novidade o filho de Ogum tomar as dores do outro, comprar a briga do outro, porque ele acha que existe uma injustiça ali. Toda vez que ele notar que existe uma injustiça sendo feita, ele vai com toda certeza comprar essa briga, vai entrar nessa batalha aí e olha, a espada vai cantar nessa luta aí. Bom, como eu já falei dessa última característica aqui, eu não vou repetir ela de novo. Obviamente que existe uma infinidade de outras características que são atribuídas aos filhos de Ogum. Também, dependendo da educação, dependendo da criação, dependendo de todo o conjunto de valores da pessoa, essas características elas variam um pouco de pessoa para pessoa. Mas num aspecto geral, a gente vai notar isso muito presente nos filhos de Ogum. E cara, ninguém é perfeito, né? Os filhos de Ogum, quando mais novos, eles possuem um gênio muito difícil. Eles são extremamente impulsivos e estouram muito fácil. Mas também eles acabam se arrependendo nessa impulsividade e vão aprendendo com o tempo a lidar com isso. Então ele começa a perceber que ele estoura, aí faz besteira, fala besteira, toma atitudes erradas e se arrepende logo em seguida. E para não passar por esse processo de arrependimento, ele vai aprendendo a lidar com isso. Então, com o tempo, o filho de Ogum ele vai começando a ser um estrategista. Então ele vai começando a escolher suas batalhas. Isso é muito legal. Ele passa a escolher qual batalha lutar e usa toda a sua inteligência e estratégia para poder batalhar. Então ele percebe que antes de encabeçar uma briga, antes de encabeçar uma batalha, ele precisa antes criar uma estratégia para sair dessa batalha vencedor.
E, gente, quando a gente falar de Ogum e falar de orixá da guerra, vou repetir mais uma vez, mas dar um ênfase um pouco maior nisso. A gente precisa entender que Ogum não é um orixá da guerra da injustiça, dessa guerra onde egos inflados acabam colocando vidas humanas em perigo, acabam tirando vidas humanas, que é o que a gente assiste na história da humanidade. Essa guerra da qual nós falamos quando pensamos em Ogum é uma guerra interna, é uma guerra que nós travamos conosco mesmo, para burilar os nossos espíritos e crescer enquanto pessoas. Essas demais guerras, sejam elas por motivos religiosos, por motivos políticos, por exemplo, a guerra fiscal que nós estamos assistindo aí nos últimos dias, essas guerras são todas elas movidas pelo ego, muitas vezes movidas pela vaidade, movidas por diferenças que os seres humanos criam entre si que não deveriam. Afinal de contas, estamos todos nós aqui embarcados nesse planetinha pequenininho do nosso sistema solar e nós precisaríamos olhar uns para os outros com mais amorosidade, com mais tolerância. Precisaríamos olhar para o nosso planeta, para a nossa natureza com mais amor, com mais cuidado, com mais carinho. Então toda essa guerra destrutiva, onde as pessoas matam as outras pessoas, onde as pessoas tiram a liberdade de outras pessoas de maneiras injustas e extremamente violentas, eu não consigo acreditar que essas guerras sejam relacionadas a esse orixá, ou que esse orixá seja regente dessas guerras. E se Xangô é o orixá da justiça, Ogum é o orixá da lei, é aquele que carrega a lei divina embaixo do braço e aplica com toda a força. E esse orixá, ele não cria perdedores. Então seus filhos, eles são sempre vencedores. Obviamente que quando a gente fala de orixá, a gente fala de aspectos positivos e aspectos negativos. Então você quer saber se você está no positivo do teu orixá, é só perceber se as características que tem os filhos daquele orixá, se elas estão vibrando em você ou se você está vibrando ao contrário. Se ao invés de ser um corajoso, que seria um filho de Ogum, você é um medroso, muito provavelmente você está vibrando no negativo desse orixá. Tá bom, meu alecrim dourado de Aruanda? Se assistiu esse vídeo até aqui, se não deu like ainda, que eu acho impossível você não ter dado like nesse vídeo, deixa o teu like aí. Comenta aqui embaixo o que você achou. Você é filho de Ogum? Fala para mim aqui. Você convive com filho de Ogum? Como que é a experiência em conviver com o filho desse orixá? E não esquece, compartilha esse vídeo com os teus amigos, com os teus irmãos de corrente e bora para cima. Pessoal, no mais, aquele forte abraço, muito axé e até o próximo vídeo.